Olá, amigos da Santa Cecília TV. Começa agora mais um Rumos e Desafios. O convidado de hoje, Joel Krieger, presidente do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Bem-vindo. Obrigado, sempre um prazer estar aqui na universidade. Obrigado por aceitar nosso convite. A gente começa esse papo sobre o impacto da PEC 108, apresentada agora em julho pelo governo federal, e que trata dos conselhos profissionais. Queria saber a sua opinião sobre essa PEC e de que forma ela lida com a categoria que o senhor representa. Em primeiro lugar, esclarecendo o que é a PEC 101. Na realidade, é uma emenda à Constituição que, na prática, vai desregulamentar o exercício de diversas profissões, de todas as profissões que estão reguladas por força de lei. E a nossa preocupação é muito grande, porque as atividades em diversas áreas, e eu vou falar mais particularmente da engenharia, da agronomia, das geociências, nós não podemos ficar sem essa regulamentação. Como é que ficaria a sociedade protegida sem saber se um determinado profissional é engenheiro e quem faria o acompanhamento desta atividade profissional? Então, a gente colocaria em risco a saúde, a segurança, a vida da população. Então, em defesa da sociedade, nós temos um posicionamento contrário à PEC 108. Qual é a motivação dessa proposta de emenda constitucional? Na realidade, veio a proposta do governo, do Ministério da Economia, e o objetivo, creio eu, porque logicamente foi uma iniciativa do Ministério da Economia da qual nós não participamos, foi no sentido de talvez dar mais velocidade, mais celeridade à atividade econômica. A modernidade, a celeridade da atividade econômica, nós somos totalmente favoráveis, nós defendemos uma melhoria do ambiente de negócio no Brasil, mas a nossa preocupação é de que não pode haver uma desregulamentação das profissões. Então, como eu falei, imagine a sociedade sem saber se um profissional é engenheiro ou não, imagine a sociedade na segurança alimentar sem o acompanhamento profissional de um agrônomo na atividade agrícola, ou quando a gente for um médico sem saber se aquela pessoa é médico ou não, porque vai haver uma desregulamentação de todas as profissões. Dentro dessa mobilização para discutir a PEC, foi criada uma frente parlamentar, em defesa das... Como é que tem sido esse trabalho? Nós articulamos junto com o Congresso Nacional, com um conjunto de deputados suprapartidário, tem deputados de todos os partidos, de todas as correntes, de todas as ideologias, que defendem os conselhos profissionais, os diversos conselhos profissionais. Nós somos hoje 32 conselhos profissionais que regulam a atividade dessas profissões, então, previstas no artigo 5º da Constituição. E essa frente ela tem por objetivo não só evitar que seja aprovada essa PEC, como também ajudar na regulamentação e na modernização dos conselhos profissionais para que a gente possa cada vez mais prestar um serviço melhor à sociedade brasileira. O senhor falou de suprapartidário, eu ia perguntar justamente disso, dessa luta de não politizar ou partidarizar essa questão. Vocês têm conseguido? Na realidade, a gente sempre tem colocado, no caso da engenharia, que o nosso partido é engenharia, o nosso partido é agronomia, o nosso partido é geociências. Então, são bem-vindos parlamentares de todas as correntes partidárias, seja ideologias, seja de direita, seja de esquerda, nós não estamos discutindo ideologias político-partidárias. Nós queremos o melhor para a engenharia, para a agronomia, para as geociências, mas principalmente nós queremos o melhor para a população brasileira, que o grande objetivo das nossas profissões, como já está previsto no artigo 1º da Lei 5.194, que é a lei que regula as nossas profissões, os nossos objetivos são interesse social e humano. Esse é o maior interesse, é melhorar a qualidade de vida e dar garantia de boas condições para a sociedade. E a perspectiva? Como é que tem sido a interlocução com os representantes do governo? Nós temos procurado dialogar não só sobre essa questão da PEC, como N outros canais que nós temos com o governo, e está sendo interessante, está sendo bastante produtivo. Nós temos canal aberto de negociação com o Ministério da Educação, com o Conselho Nacional de Educação, nós estamos acompanhando a implantação das novas diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, nós temos um canal excelente com o Ministério da Agricultura,
agricultura, nós temos várias ações que nós estamos fazendo junto com o Ministério da Agricultura, por exemplo, organizando o Infisa, que é o Encontro Nacional de Fiscalização, né, da área da agricultura, é um evento importantíssimo que nós temos, no Ministério da Infraestrutura, no Ministério de Desenvolvimento Regional, no próprio Ministério da Economia, nós estamos negociando modernização do acesso, por exemplo, de profissionais em empresas estrangeiras no Brasil para dar uma competitividade maior no mercado, e nós estamos bastante avançados nisso. Estamos discutindo melhorias nas normas de segurança do trabalho e algumas simplificações que podem ser feitas sem comprometer a segurança do trabalhador. Então, nós temos várias frentes de negociação com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com o Parlamento Nacional também. Além desta frente parlamentar, nós temos uma outra importante frente, que é a Frente Parlamentar da Engenharia, da Infraestrutura e do Desenvolvimento Nacional. Ontem estivemos discutindo numa audiência pública a questão das obras públicas paralisadas. Então, nós temos um diálogo muito forte também com o Congresso Nacional, seja com a Câmara dos Deputados, seja com o Senado da República. E no Judiciário também. No Tribunal de Contas da União, nós temos uma relação muito boa, com o Ministério Público Federal, né, com o Judiciário de maneira geral. Então, nós estamos procurando fazer uma força, uma frente muito grande em prol das nossas profissões para melhorar esse ambiente de trabalho da engenharia em todo o Brasil. Nem todo mundo que está assistindo a gente é da área de engenharia, então eu queria que o senhor falasse um pouco do trabalho, do dia a dia do CONFED e dos órgãos estaduais também. Nós temos um sistema profissional, o sistema CONFEA-CREA, né? Nós temos então o Conselho Federal e nós temos 27 conselhos regionais, né? Um em cada unidade da federação. E nós temos duas atividades primordiais. Os conselhos regionais, eles atuam mais na fiscalização das atividades de engenharia, da agronomia, das geociências. Nós fazemos um trabalho silencioso em prol da segurança, da saúde da população. Nós realizamos por ano em torno de 600 mil fiscalizações em todo o Brasil. Então, é um trabalho bastante silencioso, mas que garante, né, segurança, saúde. Quando eu falo saúde, alguém pode perguntar, mas o que tem a ver a engenharia com a saúde diretamente? Né? Dou o exemplo do hospital. Né? O hospital, todo o sistema de ar-condicionado, ele tem que ter um controle rigoroso, fiscalizações, limpezas periódicas, manutenção, porque se pode fazer uma contaminação de todas as pessoas que estão naquele hospital, né? Logicamente com bactérias e tal. Então, a gente trabalha nessas áreas, na agronomia, na segurança alimentar, na qualidade do alimento que chega no dia a dia na mesa das pessoas, né? Então, a gente faz essa atividade muito forte que é feita pelos conselhos regionais. O Conselho Federal, ele funciona para regulação, para dar uma unicidade de ação, né, em todo o Brasil, e a discussão a nível nacional das políticas públicas, a discussão a nível nacional das grandes questões de infraestrutura nacional, no transportes, na energia, na mineração, na questão do clima, na meteorologia, né, na proteção das nossas florestas. Temos agora alguns episódios aí não muito agradáveis que estão ocorrendo, né? Então, são áreas de atuação das nossas profissões, né, em todo o Brasil. Nós somos hoje, no nosso sistema profissional, 1 milhão de profissionais e 300 mil empresas. Uma atuação bem mais ampla do que se imagina num primeiro momento, né? O Brasil passa nos últimos anos por uma crise econômica que afeta todas as profissões e provavelmente o desaquecimento da área da construção civil afeta muito mais diretamente a engenharia. Qual é o quadro hoje? A atividade da engenharia como um todo, e eu vou separar aqui a engenharia da agronomia nessa fala, porque são duas situações distintas no viés econômico. Claro. A engenharia, ela depende muito dos investimentos em infraestrutura. Então, da mesma maneira que a engenharia é a primeira que sente os efeitos de uma parada do crescimento, de um PIB baixo, vamos colocar um número aí que você fala, o PIB de 0,8%, PIB de 1%, temos que crescer 2%. PIBinho, né? PIBinho, PIBão, né? Como é que nós ficamos? Mas também é a primeira atividade que se recupera. Então, o Brasil precisaria investir, por exemplo, na área urbana, na habitação. Nós temos subhabitações, habitações precárias, muito grande ainda, um número muito grande. A questão do saneamento, né? Quando a gente investe em saneamento, nós evitamos investimentos depois em saúde pública.
né, problemas que vão ter de saúde pública no futuro, que hoje poderiam ser evitados se a gente investisse no tratamento de água, na questão de coleta de esgotos, na questão de coleta de resíduos. Isso é engenharia. A mobilidade urbana, as nossas cidades cresceram muito, né, nos últimos anos, por toda essa história, esse arranjo histórico do Brasil, né? Então nós temos hoje os grandes problemas de mobilidade urbana nas nossas cidades, os problemas ambientais, né? Então, essa área, ela ressente bastante dos investimentos públicos. E com essa taxa de crescimento de 0,8%, 0,9%, é difícil uma retomada do crescimento da engenharia. Então, nós esperamos que, para os próximos anos, a gente tenha PIB de 2%, 3%. É interessante destacar que, se a gente pegar uma linha histórica da década de 30, né, até hoje, da década de 30 até a década de 80, o Brasil cresceu, né, com taxas de crescimento em torno de 8% ao ano, que, se fôssemos dizer hoje, seriam as taxas chinesas de crescimento. Sim. Da década de 80 a hoje, que nós estamos nessas taxas, né, uma linha do tempo aí de 1,5%. Então, esse crescimento do PIB é importante para que a gente retome essas grandes obras, seja pelo setor público, seja pelo setor privado. E o contraponto é a agronomia, né? A agronomia, o agronegócio, as commodities, principalmente, nós temos uma exportação muito grande, né? E isso tem alavancado, inclusive, a nossa questão do produto interno bruto, né? E a questão da balança comercial do Brasil. Quem garante uma balança comercial positiva, hoje, na realidade, é o agronegócio, é ela que gera essa riqueza para o país. Claro. A engenharia passa por uma outra crise, que é uma crise de imagem, talvez, graças a episódios pouco republicanos, digamos, recentes, né? E também esses episódios aí de barragens que se romperam. Queria que o senhor falasse um pouco disso e quais são os desafios para que se supere essa fase. Em alguns episódios que nós tivemos aí de acidentes, né, como o caso das barragens, nós tivemos alguns incêndios que ocorreram recentemente. Eu vejo isso sempre como um problema que ocorreu, mas ele é uma maneira de reforçar a importância da engenharia. Porque quando me perguntam o que aconteceu com a engenharia nesses episódios, eu digo nada. O que aconteceu lá foi falta de engenharia. Se nós tivéssemos a boa prática da engenharia, isso não teria ocorrido, né? Porque a engenharia ela está baseada em 4 pilares. Nós temos que ter o planejamento, nós temos que ter o projeto, nós temos que ter a execução e nós temos que ter a manutenção. E muito que falta no Brasil é a questão da manutenção. Então, o caso das barragens, o caso do Museu Nacional e outros incêndios, né, é um problema de falta de engenharia. Eu acho que é uma oportunidade de nós reforçarmos a importância da ação da engenharia. E no quesito de conduta ética, né, episódios que ocorreram, isso também nós temos que aprender e mudar os nossos modelos de governança. Na realidade, quando há uma apropriação indevida do público, uma mistura do público com o privado, né, isso é muito ruim para a nação, é muito ruim para o país. Mas nós temos que separar principalmente o que é um problema das pessoas que dirigem a empresa e o que é um problema das empresas. No nosso entender, a gente defende que o capital tecnológico, as empresas, sejam públicas ou sejam privadas, elas têm que ser preservadas. Quem comete crimes não é o CNPJ, é o CPF. Exatamente, né? Quem comete crime não é o CNPJ, é o CPF. Os crimes, o CPF, as pessoas responsáveis, elas têm que responder de acordo com a legislação brasileira e pagar por eventuais condutas inadequadas. Agora, as empresas, esse capital tecnológico, seus funcionários, seu conhecimento, eles são fundamentais para o desenvolvimento nacional. Então, nós precisamos também cuidar das nossas empresas. O Rumos e Desafios recebe hoje Joel Krieger, presidente do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Olá, o Rumos e Desafios está de volta. Hoje a gente conversa com Joel Krieger, presidente do CONFEA. A gente terminou o último bloco conversando um pouco sobre verbas públicas, verbas privadas e como isso às vezes é confundido aqui no Brasil. Mas eu queria discutir a própria dinâmica das licitações aqui no Brasil, que privilegia o menor preço, às vezes em detrimento de qualidade. Como é que você vê isso? Nós temos também essa questão importante de ser trabalhada no setor público, né? O modelo de contratação de obras públicas no Brasil precisa ser revisto.
Nesse período, nesses últimos 30 dias, está sendo discutido no Congresso Nacional a revisão da Lei de Licitações, que é a grande regra de contratação da maioria das obras públicas que nós temos no Brasil. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia tem uma posição muito clara de que nós devemos privilegiar técnica e preço. Nós não temos que olhar apenas o menor preço, nós temos que olhar o menor preço, mas o menor preço com qualidade. Se nós não tivermos qualidade, não adianta nada esse menor preço, né? Então, nós precisamos ter uma conciliação de técnica e preço. Por isso que a gente vê que a melhor forma de contratar uma obra de engenharia, um serviço de engenharia, é utilizando a técnica e preço. Pesquisando aí um pouco para fazer essa entrevista sobre a sua trajetória à frente do Confea, fica muito forte ali o caráter das estratégias da engenharia, uma palestra até que o senhor vai fazer proximamente, no desenvolvimento nacional. O senhor já falou um pouquinho disso, mas eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor isso, de que forma que a engenharia pode atuar no desenvolvimento do país. Na realidade, a gente tem um vídeo institucional que o título dele diz assim: tudo gira nas mãos da engenharia. Então, se a gente imaginar tudo o que acontece no nosso dia a dia, a casa que nós dormimos, a energia que nós temos em casa, o alimento que está na mesa, o carro, o transporte, o ônibus que nós vamos ao trabalho, né? A preservação do meio ambiente, né? O estúdio que nós estamos agora, isso daqui é engenharia, né? Na realidade, tudo gira nas mãos da engenharia. E se nós queremos construir um país desenvolvido, nós queremos ter um destaque no cenário internacional, mas principalmente nós recuperarmos, né, a capacidade de crescimento do nosso país, isso vai ter que passar pela engenharia. Nós temos que acumular riqueza, nós temos que ter riqueza para distribuir para a nossa população. E aonde se acumula riqueza? Na indústria. É a indústria que tem que acumular riqueza. E nós precisamos ter outras indústrias além do que tradicionalmente o país desenvolveu. O país desenvolveu, de um lado, a indústria do petróleo, que é muito forte, e, de outro lado, a indústria automobilística, né? Esse fenômeno levou, inclusive, a nossa matriz de transportes a estar muito focado na questão rodoviária, né? Então, nós precisamos, na realidade, fazer uma discussão de outras áreas, né? A indústria eletrônica, a química fina, que possa agregar valor ao produto, né? Quando a gente pega um smartphone, né, seja da marca que for, e paga lá 2, 3, 4 mil reais pelo smartphone, a manufatura, a produção daquele smartphone é muito barata. O que você está pagando é o conhecimento que está colocado. Por isso que a gente defende muito o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, e aqui a universidade, né, é o exemplo disso, né? A pesquisa que ela faz, a integração que é feita entre a graduação, que é a formação, entre a extensão, entre a pesquisa, os laboratórios que estão aqui colocados, a relação com o setor produtivo, isso é fundamental, porque uma universidade, ela só tem um valor social quando ela agrega valor para a comunidade onde é que ela está inserida. Esse é o primeiro resultado de uma universidade. E aqui fica muito evidente o valor social que a universidade, né, agrega para a comunidade, para a região, para o Estado, né, como um todo, né, e para o Brasil, logicamente, também, né, mas esse valor agregado. E aí ciência, tecnologia, pesquisa é importante. Por isso também que a gente defende que o governo federal deveria investir muito em ciência e tecnologia. E aí o Ministério da Ciência e Tecnologia é um dos parceiros que nós estamos conversando. O ministro Marcos Pontes é um engenheiro, né, e nós estamos trabalhando com ele para que a gente possa colaborar no sentido da pesquisa, da ciência, da tecnologia, na inovação, que é a marca registrada da engenharia. Perfeito. Falamos já um pouco de educação. O motivo do senhor estar aqui em Santos hoje, o senhor vai ser patrono das turmas de engenharia que se formam hoje aqui na Unisanta. Nossas equipes acompanharam aí sua visita pela universidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco do que o senhor achou da estrutura que os alunos têm aqui e como o senhor vê o trabalho aqui da Unisanta. Em primeiro lugar, agradecer o gentil convite, né, da gente poder estar participando da formatura, desse momento tão especial para a vida desses estudantes e não apenas para os estudantes, para a família desses estudantes, né? Muitos estudantes ali que vai ser um diferencial que vai mudar a sua vida, a sua condição, né, social, sua condição econômica, e esses novos profissionais, não só da área de engenharia, como de outras áreas, que vão contribuir para o desenvolvimento do nosso país. E a universidade, né? A Unisanta, né? Nós fizemos uma visita técnica hoje à tarde, visitamos diversas áreas, né?
Claro que privilegiamos a área da engenharia, que é a nossa área, laboratórios aí que nós visitamos, mas também visitamos a área de saúde, laboratório de odontologia. É uma estrutura fantástica. A própria estrutura aqui da comunicação, onde é que nós estamos fazendo essa gravação, né? Então demonstra a seriedade, demonstra o conhecimento, o comprometimento da universidade, principalmente que aquilo que eu dou maior valor é o valor social para a comunidade onde é que ela está inserida, né? Que aqui a região de Santos, a Baixada Santista, o estado de São Paulo, é aqui que nós precisamos agregar valor. E aí essa ligação da graduação, do ensino, com a pesquisa, né, com a extensão, com o setor produtivo, ela é fantástica. Então está de parabéns a direção da universidade, está de parabéns o corpo docente da universidade, está de parabéns os estudantes aqui da universidade e os mantenedores, né, por esse belíssimo trabalho em prol do desenvolvimento nacional, né, que a Unisanta vem fazendo já há décadas aqui na Baixada Santista. O senhor falou dessa importância social da universidade no meio onde ela está inserida. E uma das funções é justamente promover debates que melhorem a qualidade de vida ali do entorno, da cidade, da região onde a universidade está. De que forma que o CONFEA está junto com as instituições de ensino para promover debates e para ajudar a debater grandes questões? Nós precisamos abrir um número maior de canais de diálogo com a sociedade como um todo. Estávamos falando aí durante a visita, um projeto aqui da universidade, da Unisanta, no sentido de fazer fóruns de discussão, né, de políticas públicas, de temas que são estratégicos aqui para a Baixada Santista, para a cidade de Santos. Então, acho que isso daí é extremamente produtivo, porque quando nós reunimos o setor produtivo, o setor empresarial, quando nós reunimos o setor acadêmico, quando nós reunimos pesquisadores, como nós reunimos a população que no dia a dia utiliza, né, desses empreendimentos de valor social, é fundamental para que a gente possa fazer o melhor para uma determinada região. Então, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia está junto, nós apoiamos essas iniciativas. Quando nós temos possibilidade de conciliar a agenda, nós estamos pessoalmente presentes nesses eventos e eu parabenizo também por mais esse projeto aqui da Unisanta, no sentido de fazer a discussão dos grandes temas que interessam aqui a Baixada Santista. Um grande tema da engenharia durante esse ano também foram as novas diretrizes curriculares para os cursos de engenharia, que gerou muita grita, inclusive, dentro do setor, né? Queria saber do senhor que pontos positivos o senhor vê nessas novas regras e o que pode ser aprimorado. Nós estamos num momento que já está consolidado, quer dizer, já temos as novas diretrizes curriculares nacionais. Então, eu sou muito de olhar para frente. Então, tinha divergência em alguns pontos, mas agora já está aprovado, vamos olhar para frente e implementar. O que eu destacaria de extremamente positivo nessas novas diretrizes curriculares? Primeiro, uma mudança de paradigma, de nós sairmos da questão conteudista, para nós irmos para a questão das competências, né? Isso é uma mudança de paradigma muito forte, muito grande, né? E nós não teríamos condições de trazer todo o conhecimento acumulado para a sala de aula. Isso não é mais possível. Quando eu me formei em engenharia há 35 anos atrás, com o conhecimento que eu adquiri no curso ao longo dos 5 anos, eu praticamente conseguiria fazer uma vida profissional aí de 30, 40 anos de trabalho com aquele conhecimento. Hoje isso não é mais possível. Esses estudantes que hoje estão concluindo o seu curso, amanhã já tem que entrar em cursos de capacitação, porque muito do conhecimento adquirido na universidade, ele já vai estar superado. Não é porque a universidade não cumpriu o seu papel, ela cumpriu. Só que a dinâmica, a velocidade do conhecimento é muito grande. 1, 2 anos muda muito na tecnologia. É só nós olharmos, né, há 5 a 10 anos atrás, como é que eram os telefones celulares, por exemplo. Como é que são os telefones celulares hoje. Então, a tecnologia muda muito rápido. Então, as diretrizes curriculares trazem essa característica, trabalhar por competência, que é ensinar o aluno a aprender eternamente, aprender de maneira continuada. Isso é uma mudança que eu vejo fundamental. Outra mudança fundamental é que reforça muito a necessidade de que a universidade agregue valor social na comunidade onde está inserida e tenha efetivamente extensão.
mas extensão com o setor produtivo, extensão com empresas desenvolvendo projetos de pesquisa, desenvolvendo projetos de desenvolvimento com as empresas, que trabalhos de conclusão de curso, por exemplo, não sejam mais feitos de maneira individual. Eles possam ser feitos em equipes, mas não equipes do mesmo curso. Que um trabalho de engenharia civil seja feito com um estudante de engenharia mecânica e seja feito com um estudante de odontologia, por exemplo, que possa trabalhar em equipamentos que sejam mais adequados para uma determinada atividade. Então, acho que essa integração também com o setor produtivo, né, e esse trabalho multidisciplinar, esse trabalho em equipe, também é uma novidade que tem que ser efetivamente reforçada. O desafio é grande, porque para fazer tudo isso não é fácil, não é simples. Mas, como isso vai estar nas mãos da engenharia, a gente vai dar conta, com certeza. Poderia dizer que a área de exatas está cada vez mais ligada à área de humanas, então, também, né? Reforçando criatividade, capacidade de achar novas soluções. Na realidade, tem experiências, por exemplo, experiências internacionais, né? Tem uma experiência interessante numa instituição americana, do Olin College, que estudantes de primeiro ano, eles desenvolvem um brinquedo, eles têm que construir um brinquedo. E quem avalia, quem dá nota para esse brinquedo? Brinquedo para crianças. Quem dá nota efetivamente? As crianças. Por quê? Porque é essa visão. Se eu estou desenvolvendo um produto para as crianças, quem tem que gostar do produto são as crianças. Não é nem o professor da disciplina. Então, é dessa forma que nós temos que trabalhar com essas novas diretrizes curriculares. Vai ser um grande desafio nós trabalharmos por competência, mudar esse paradigma, né? Professores são formados muitas vezes num outro contexto, eles também têm que fazer a sua adaptação, isso leva um tempo, claro que isso vai levar vários anos, mas eu tenho certeza que a partir daí nós vamos colocar a engenharia brasileira em outro patamar. Quais são os desafios para os próximos anos? Investir em ciência, tecnologia, isso é um dos desafios. O Brasil precisa se modernizar, o Brasil precisa agregar valor aos seus produtos, esse é um desafio. Gerar empregos, né? O Brasil precisa gerar empregos, mas empregos qualificados, né? Então, nós temos hoje aí em torno de 13 milhões de desempregados, isso é inaceitável, nós precisamos gerar emprego, a população precisa de emprego, precisa gerar renda, né? E precisamos investir em infraestrutura, porque se nós investirmos em infraestrutura, em saneamento, em habitação, em transportes, em porto, estamos aqui em Santos, né? Falamos aqui, o maior porto aqui da América Latina, investir em infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento nacional. Se nós investirmos pesado, com certeza nós vamos ter uma retomada do nosso desenvolvimento. Agradeço demais a tua presença. Muito obrigado. Obrigado. O Rumos e Desafios de hoje conversou com Joel Krieger, presidente do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. O Rumos e Desafios volta na próxima semana. Até lá!